Em dezembro de 2022, a ação do Banco do Brasil atingiu um valor próximo das suas mínimas numa janela de um ano, chegando então a um preço de cerca de R$ 29. Cerca de 6 meses após isso, em junho de 2023, o Banco do Brasil atingiu as suas máximas históricas na casa dos R$ 49 de cotação, com uma valorização na casa dos 70%. Quais motivos trouxeram essa valorização explosiva? Será que ainda vale a pena comprar o Banco do Brasil ou será que é o momento de vender? E com essa valorização, o que podemos esperar para o futuro e também a atuação do Banco do Brasil? Tudo isso e muito mais eu vou trazer nesse vídeo. Só lembrando que nada é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Outro ponto interessante é que se formos olhar para a ação do Banco do Brasil negociada lá no começo de 2022, ele já estava cotado a cerca de R$ 25. Ou seja, o banco praticamente dobrou a sua cotação em cerca de um ano e meio. E detalhe aqui que somente numa janela de 11 dias o Banco do Brasil subiu quase 13%, entregando uma grande valorização aos seus acionistas e quem tinha ação em carteira. Inclusive para o pessoal que gosta de fazer um tradezinho, provavelmente se deu muito bem nessa janela de tempo. Mas mesmo com toda essa valorização, ele ainda é cotado hoje a um PL de 4,3, muito descontado nesse sentido, e também a um PVP de 0,85, com um desconto de cerca de 15% em relação ao seu valor patrimonial, tendo entregue nos últimos 12 meses, mesmo frente a esse valor de cotação, um dividend yield na casa dos 9,6%. Fato é que mesmo antes de toda essa subida, o Banco do Brasil já era visto como um banco extremamente descontado aqui na Bolsa Brasileira. Inclusive eu trouxe isso para vocês em vários vídeos. Ele era negociado a um PVP na casa do 0,7, ou seja, com um desconto de cerca de 30% somente em relação ao seu valor de patrimônio e a um preço sobre lucro ainda menor. Comparativamente ainda com os outros bancões brasileiros como o Itaú, o Bradesco e também o Santander, esse valor não fazia nenhum sentido porque o Banco do Brasil vencia todos os seus concorrentes em praticamente todos os indicadores fundamentalistas como o dividend yield pago, vencendo também vários indicadores de eficiência e também indicadores de crescimento de lucro nos últimos 5 anos. Mostrando que, nesse momento, o Banco do Brasil é simplesmente um dos líderes aqui do mercado brasileiro em relação aos outros bancos, estando inclusive numa posição muito melhor do que o Bradesco e também o Santander, porque esses bancos estão com vários problemas na sua carteira de crédito, tendo que reestruturar os seus negócios, enquanto tanto o Banco do Brasil quanto o Itaú estão numa posição extremamente privilegiada e muito boa, pois souberam aproveitar o momento e expandir a sua carteira de crédito e os seus clientes de forma mais segura, e com isso, quando a economia deu uma piorada, eles não apanharam tanto. Outro ponto que mostrava que o Banco do Brasil poderia estar mais descontado do que deveria fica em relação ao preço-alvo de acordo com vários analistas do mercado. Então o Banco do Brasil traz aqui no seu site de relação com investidores a cobertura de vários analistas que eles fazem do banco, então várias empresas extremamente conceituadas como a Genial, o BTG, o Credit Suisse e várias outras. Em relação ao consenso do mercado, a média que esses analistas tinham do Banco do Brasil é que o seu preço-alvo estaria na casa dos R$ 58 de cotação, ou seja, ele que estava sendo negociado ali na casa dos 39 a 44 durante uma boa janela de tempo, ficou ainda num ponto muito bom para compra. Alguns dos principais motivos que seguraram o Banco do Brasil nesse preço bastante atrativo ficaram então a cargo da entrada do novo governo. Então muitas pessoas imaginaram que o governo Lula poderia interferir muito na economia, tanto na parte de combustíveis quanto na parte bancária, com um crédito muito facilitado e também muito barato, trazendo mais risco ao banco, e por isso ele apanhou bastante aqui na sua cotação. Então essa questão do risco político de interferência realmente foi um problema que muitos investidores enxergaram, eu inclusive, por isso ele chegou muito próximo das suas mínimas nos últimos tempos. Mas o mercado foi ficando mais tranquilo conforme o tempo passou, conforme o governo Lula indicou uma diretoria mais técnica e que não fosse tão política para o banco, e nesse sentido então muitos investidores já começaram a ter um olhar melhor para o Banco do Brasil. Eu particularmente não penso tão bem assim, eu ainda enxergo muito risco político nele, não nesse primeiro momento, mas conforme os anos passem podemos sim ter fortes interferências e também por isso eu enxergo que o Banco do Brasil pode ainda ter muita volatilidade. Bom, essa questão do risco político foi então o primeiro motivo para o banco ter uma grande queda em relação à sua cotação, mas não foi só isso, pessoal. Duas outras questões pegaram muito forte nos bancos brasileiros, inclusive no Banco do Brasil. Uma delas, e talvez a principal que afetou aí o curto prazo, foi a questão do risco de uma crise bancária. Então nós tivemos a quebra de 2 grandes bancos lá dos Estados Unidos, também tivemos a quase quebra de um banco gigantesco a nível global, que foi o Credit Suisse, que teve que ser salvo pelo governo suíço. Então essa injeção financeira acabou salvando vários bancos em vários países do mundo, porque muitas pessoas acabaram sacando seu dinheiro com medo de uma crise bancária,
e essa questão do saque do dinheiro e da corrida aos bancos acaba piorando ainda mais a possibilidade de uma crise bancária. Então vários governos interferiram e seguraram os bancos para não termos uma quebradeira ainda maior. Nesse sentido, conforme o tempo foi passando e o mercado se acalmou, esse risco de crise bancária acabou diminuindo e, portanto, o Banco do Brasil teve mais uma contribuição para essa sua subida. E o terceiro problema que acabou afetando tanto o Banco do Brasil quanto outros bancões aqui no país foi a piora da economia, aumento das taxas de juros e também aumento dos índices de inadimplência que acabaram afetando e trazendo uma visão muito negativa para os bancos no mercado. Mas nós viemos com o tempo passando e nós já vemos então uma possibilidade de melhoria nas economias tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Por exemplo, tivemos aqui um dado surpreendente em relação à atividade econômica do Brasil, onde ele veio com uma boa subida no seu PIB, que foi inclusive acima do que era esperado no primeiro trimestre do ano. Tivemos também outras questões relacionadas à possibilidade dos juros futuros já virem numa queda e também numa redução da taxa Selic, que vai acabar facilitando bastante a vida de várias empresas e também reduzindo a questão da inadimplência para os grandes bancos. Então todos esses motivos vêm contribuindo agora para uma melhoria nas cotações tanto do Banco do Brasil quanto de outros bancões, mas também de várias outras empresas da Bolsa e o índice Ibovespa no geral. Então reparem que o próprio índice Ibovespa veio numa subida muito forte após termos todas aquelas notícias de crise bancária no mundo, saindo da casa dos 98 mil pontos e chegando hoje na casa dos 117 mil pontos, com aumento na casa dos 20% em relação a todo o índice Ibovespa. Ou seja, esse índice que é composto pelas principais empresas brasileiras veio numa grande subida, de forma que praticamente todas as empresas em conjunto tiveram uma melhoria em relação ao olhar dos investidores e vieram então numa subida das suas cotações. O Banco do Brasil então, que já vinha vindo com uma atuação muito boa, uma atuação de excelência e pagando dividendos muito altos nos últimos anos, vem então numa grande subida trazendo ainda mais valorização para os seus acionistas. Dessa forma, ele consegue entregar hoje uma rentabilidade real na casa dos 120%, superando então muito a questão da inflação, reinvestindo os dividendos. O Banco do Brasil, que sofreu bastante ali com as crises que nós tivemos em 2016 e em 2017 aqui no país, veio numa recuperação, reestruturou seu negócio e veio numa subida principalmente após o ano de 2020. Então nós tivemos no cenário bancário toda aquela questão pandêmica no Brasil e no mundo que acabou segurando um pouquinho os resultados e dividendos dos bancos, mas a linha que o Banco do Brasil vem apresentando é uma linha de subida dos seus dividendos. E esse é um outro motivo que vinha mostrando que ele já poderia ter uma boa valorização em relação à sua cotação, porque não é normal que uma empresa fique muito tempo pagando 10 a 12% de dividend yield sem que os investidores fiquem de olho nela, comprem essa empresa e façam com que ela tenha uma grande subida da sua cotação e com isso dilua seus dividendos, ficando em patamares muito mais normais do que os que nós tínhamos nesses momentos. Outro ponto muito interessante também é que no seu fechamento de cada ano, o Banco do Brasil já traz algumas projeções que ele tem para o próximo ano. Muitas vezes ele consegue inclusive acertar ou trazer um resultado ainda melhor, principalmente nos últimos anos com a sua boa atuação. E dessa forma, ele já vem projetando, então, uma ampliação da sua carteira de crédito, um pouquinho mais modesta do que tivemos em 2022, mas ainda assim, um aumento no seu lucro líquido no final das contas. E isso aqui vai trazer, inclusive, um aumento nos dividendos que o investidor pode estar recebendo. Nesse ano, o Banco do Brasil já fez 4 pagamentos de dividendos relativo ao exercício de 2023, ou seja, os pagamentos que são justamente aqueles de acordo com a projeção que o banco já trouxe. Então ele pagou aqui na casa de R$ 1,47 de dividendos, isso no valor bruto, então eu não estou descontando a questão do JCP que ele paga, que é um pouquinho menor para o investidor por causa da taxação do imposto de renda, mas ainda assim já fica um valor muito interessante que chega no bolso do investidor. Montando alguns cenários em cima daquela projeção que o Banco do Brasil trouxe, com o cenário de lucro líquido mínimo, médio e também máximo, podemos enxergar que, mesmo com toda essa valorização e o seu preço de cotação atual na casa dos R$ 48, ainda assim o Banco do Brasil poderia, no pior cenário, pagar um dividend yield muito próximo dos 10% no totalizado desse ano. Claro que os valores que o banco já distribuiu para o exercício de 2023 ficam na casa dos 30% do total que ele deve estar distribuindo nesse ano, mas ainda assim, caso o investidor venha adquirir a ação do Banco do Brasil hoje, vai estar recebendo um dividendo já interessante e vai poder carregar a ação por muito tempo recebendo ainda mais dividendos. E aí entra então a grande questão, pessoal. Será que, mesmo com toda essa valorização, ainda vale a pena comprar o Banco do Brasil? Ou é o momento de esperar, talvez esperar por uma queda dele? Então vamos dar uma olhadinha nisso agora. A conclusão que eu chego é que no final tudo depende da estratégia e do preço teto de cada investidor, então muito vai depender do perfil de cada investidor e a qual preço ele aceita pagar cada uma das ações.
Eu, no meu racional, tenho então um preço teto já definido para o Banco do Brasil. Eu faço aqui os meus cálculos e as minhas projeções relativas ao que o banco pode entregar, colocando alguma margem de segurança também para me proteger, porque eu entendo que o Banco do Brasil traz alguns riscos, principalmente na parte política. Eu, inclusive, coloco aqui para ele uma margem de segurança bem alta, na casa dos 40%, exatamente para evitar comprar o banco caro. E mesmo com toda essa margem de segurança e também projeções, pessoal, hoje o Banco do Brasil está abaixo do meu preço teto ainda. Ele está sendo cotado hoje a cerca de R$ 48,50, muito próximo sim do meu preço teto, mas ainda abaixo. E por esse motivo eu continuo comprando. Claro, de pouquinho em pouquinho, porque nós sempre podemos ter alguma surpresa, alguma notícia ruim que puxe as ações para baixo, então conforme o preço vai caindo, eu vou comprando cada vez quantidades maiores. Então nesse ponto, quando uma ação está já próxima do meu preço teto, eu compro em menores quantidades, e quando o Banco do Brasil vier numa queda então, chegar ali próximo dos R$ 40 ou até abaixo disso, eu vou aumentando um pouquinho a mão e comprando em maiores quantidades. Então, nesse sentido, o que eu estou fazendo agora é continuar comprando um pouquinho menos, mas continuo, e no momento em que ele tiver uma queda, eu volto a comprar em maiores quantidades. Mas lembrando, pessoal, isso é a minha estratégia, o meu racional de como eu costumo comprar aqui a ação do Banco do Brasil. E isso vai depender somente e unicamente da estratégia de cada investidor e de como cada um se sente mais seguro para investir, pessoal. Então eu já trago inclusive esse alerta para vocês. Não fiquem escutando simplesmente o influencer A ou B do canal do YouTube ou de algum site de notícias. Montem a sua própria estratégia, entendam por que vocês fazem os seus movimentos de compra ou de venda, porque no fim das contas, a única pessoa que vai sofrer com o ganho ou com uma perda vai ser você. Bom, dito tudo isso, eu gosto bastante da ação do Banco do Brasil, mas eu sempre tenho um pé atrás por causa dessa questão da interferência governamental. Então, por esse motivo, eu não tenho o Banco do Brasil como a minha principal posição bancária em carteira e não pretendo ter também. E eu prezo muito aqui pela segurança da minha carteira e por isso não invisto uma posição tão pesada aqui no Banco do Brasil. Mas deixem aí nos comentários, o que vocês acham? Qual estratégia vocês usam para a compra do Banco do Brasil ou de outros bancos e ações um pouco mais arriscados? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixem aquele like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.